Olha, no próximo dia 15, às 10 horas da manhã, no auditório da Biblioteca Municipal Nelson Fucci, na Cavalcante 396, no Complexo Argos, vem aí uma palestra intitulada Como Impor Limites às Crianças. Crianças, aguardem que nosso entrevistado terá, né, muita coisa para falar para vocês, mas principalmente para papais e mamães. É o psicólogo Sidney Rolim, está na ponta da linha para conversar conosco. Sidney, bom dia, prazer em tê-lo conosco. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Dilson. É um prazer. Prazer é todo nosso. Sidney, eu vou fazer 54 anos agora. Deixa eu colocar o meu caso. As crianças de hoje, um dia eu também fui criança, você também foi. As crianças de hoje são diferentes em relação à geração dos pais, por exemplo? Olha, eu vejo que elas são um pouco diferentes, sim. A influência da mídia, da internet, tem muita informação acessível. As pessoas também estão bastante ocupadas, bastante atarefadas, correndo de um lado para o outro hoje em dia. As crianças, então, estão recebendo toda essa influência e são estimuladas muito cedo, por meio da televisão, de computador e da própria escola. Então, elas são diferentes, sim. Sim. Agora, elas têm mais dificuldades para entender os limites que são colocados ou são, digamos, mais birrentas, mais afoitas, mais assim, jogam mais no ataque como um time do Luxemburgo do que na defesa como o Filipão de técnico? Então, eu vejo que talvez nem uma coisa nem outra. O que acontece é que os pais de hoje em dia, eles são filhos de uma criação muito rígida, muito autoritária. Os pais, eles também trabalham fora, ficam o dia inteiro fora, e quando chegam em casa, eles não querem ficar cobrando os filhos das regras, às vezes, de casa, ficar brigando, ficar discutindo. Eles querem ter um momento de prazer com os filhos. Eles acabam se tornando um pouco permissivos. As crianças de hoje em dia também, elas não aceitam as regras tão facilmente, porque elas questionam, elas perguntam por quê e elas não aceitam uma primeira resposta. Já vem madura, né? Como é que se dizia antigamente? Para conversar comigo, olhos nos olhos. Hoje as crianças olham para o chão. Quando o pai vai dar uma dura, a criança olha para o chão, fica olhando para o celular, para o computador, não está nem aí com o que o pai está falando, né? É verdade. Às vezes eles também demonstram afeto, falam assim, papai, mamãe, eu te amo tanto, vai brigar comigo? Daí não tem coração que não amoleça, né? Agora, se são aquelas mais birrentas, a culpa é dos pais, né? Então, as birras acontecem em que situação, Adilson? As crianças, mais ou menos com 2, 3, 4 anos, elas estão aprendendo a falar, estão aprendendo a se comunicar. Então elas têm dificuldade para expressar o que estão sentindo por meio de palavras. As birras vão acontecer em situação de frustração, sempre quando elas ouvem um não. Então, elas não sabem expressar esse desagrado delas, essa tristeza, essa chateação. Às vezes nem adultos já não aprenderam, não desenvolveram isso muito bem. E daí a birra aparece nessas situações, é chorar, é querer morder, é gritar. Isso porque elas não sabem se expressar muito bem. A birra só permanece se os pais não sabem muito bem como lidar com a birra, não mostram formas alternativas para os filhos de como expressar essa tristeza, essa chateação que é comum da vida, né? Não temos sempre em todo momento as coisas que queremos, na hora que queremos ou como queremos. Agora, os pais de hoje são mais frouxos do que os pais da minha época, ou da década, o pessoal que tem mais de 50 anos? Então, as pessoas nessa faixa de idade, elas tiveram pais mais rígidos. Os pais de hoje em dia, eles estão privilegiando uma outra forma, querendo fazer uma forma alternativa para educar. Eles buscam mais conversar, ser amigo dos filhos. Isso tem um lado bom, mas isso também é preocupante se não fica bem claro para a criança quem é o pai e quem é o filho. Isso precisa estar bem claro. Os pais de hoje em dia, eles precisam trabalhar isso com os filhos. Eles podem ser amigos, mas precisam deixar bem claro quem estabelece as regras. Agora está muito rápido esse negócio o avanço da idade e tal. Eu tenho um filho que tem 23 anos e um que tem 16. Eu sinto que a conversa minha com o meu mais velho, ela não é muito diferente. Agora, a minha conversa com o mais novo, ela não tem nada a ver. Quer dizer, e entre eles dois, a distância está muito pequena de conversa. Quer dizer, eles se entendem no assunto. Eu me entendo bem com o mais velho. Agora, com o mais novo fica mais difícil, porque a distância é muito grande. De 54 para 16 são 38 anos. Quer dizer, a distância é muito grande, né? Sim. Isso. Como conviver com isso?
Alô? Oi, como conviver com isso agora, né? Como conviver com essas diferenças? As diferenças de idades, né? Sim. Isso. Essas diferenças de idade mostram diferenças, às vezes, de afinidade, diferença de gostos, de coisas que a pessoa procura mesmo. Então, com um filho de 23 anos, que você diz que tem maior contato, consegue conversar mais, o que pode acontecer? É que ele já tem objetivos de uma pessoa adulta. Já deve estar na escola, na faculdade, já deve pensar numa profissão, numa família. O filho com 16 anos, ele ainda está se firmando lá como pessoa. Nessa parte de idade tem a questão aí da adolescência, né, que influencia muito. E os adolescentes, eles se colocam mesmo, às vezes, contra algumas questões que os pais trazem, algumas regras. O interessante é, desde pequeno, já deixar bem claras as regras dentro do lar e trabalhar conversando, combinando também as regras com os filhos. Eu estou conversando com o psicólogo Sidney Rolim, que vai dar palestra intitulada Como Impor Limites às Crianças. Será no dia 15, 10 horas da manhã, no auditório da Biblioteca Municipal Nelson Fute, que fica no Complexo Agos. Agora, quando os pais dão um castigo, Sidney, e se eles voltarem atrás, as consequências podem ser maiores, né? Podem ser sim, Adilson. O que acontece? Os pais devem combinar bastante entre eles vão ser as regras, e combinar com a criança também. A minha palestra não tem esse título, né? Como impor os limites das crianças, mas esse impor não é que os pais devem ser autoritários, não. Os pais devem combinar com as crianças as regras, com os filhos, as regras dentro do lar, dentro da casa. Esse combinado deve estar focado mesmo para o bem-estar, para a proteção dela. Mas voltar atrás, às vezes, num combinado ou num castigo, pode ser entendido para a criança como um sinal de fraqueza dos pais. E então é preocupante. O ideal é que os pais se mantenham firmes, tanto nas regras, se resolveu que vai deixar um castigo, que mantenha o que foi dito. O que os pais só devem se preocupar é de não colocar castigos muito duradouros. Por exemplo, uma semana sem andar de bicicleta, uma semana sem poder fazer alguma coisa que a criança goste. Porque isso pode parar de ser alguma coisa que ela goste, isso pode parar de ter um significado para a criança. E daí sim é complicado. Daí. E quando entra a dicotomia, quer dizer, o pai e a mãe, o pai fala não, a mãe fala, mas deixa, vai. Como é que faz? Isso também é muito comum, os pais recorrem bastante na clínica, em escola, falando desse problema, dessa dificuldade que às vezes eles têm entre eles de se entender. Isso transparece para a criança. A criança, claro, que vai sempre ir naquele que é mais permissivo, que é o pai, que é a mãe, independente de quem seja. E, então, precisa eles também terem um consenso, eles conversarem e decidirem, não, o que vai ser, quais vão ser as regras dentro do nosso lar. E daí eu sugiro sempre para os pais estabelecerem umas 4, 5 regras com crianças pequenas, até mais ou menos uma faixa de uns 10 anos. Por quê? Para ficar fácil, tanto para o pai quanto para a mãe seguir. E o restante, às vezes, eles vão decidindo com a criança, eles vão conversando entre eles. Sim. Para finalizar, meu caro psicólogo Sidney Rolim, o que é que o senhor acha da proibição das palmadas? Sim, tem até uma lei sobre isso, né? A lei da palmada. Ela é bastante interessante. Tem alguns pais que são bastante extremáticos, eles batem bastante. Eles usam só essa forma para educar, né? O bater ou gritar. Isso é complicado, porque isso atrapalha a autoestima, o desenvolvimento da autoestima da criança. E há outras formas de educar. O que eu só abro uma observação sobre essa lei é o seguinte, que nós vemos lá os comerciais na televisão, na mídia, né, de uma maneira geral, falando que não pode bater, que a lei da palmada fala a respeito disso. Mas há poucas informações sobre as práticas alternativas ao bater. Isso poderia ser muito mais fomentado dentro das propagandas e tudo. Mostrar que há formas alternativas, então, de educar.
A televisão poderia contribuir mais para melhorar a educação da nossa juventude. Esta é a realidade. Um grande abraço, muito obrigado por participar conosco e sucesso nessa palestra. Mais um sucesso para você, psicólogo Sidney Rolim. Muito obrigado, Edilson, pelo espaço. Prazer foi nosso. Prazer em ouvi-lo, nós agradecemos o psicólogo Sidney Rolim. Palestra Como Impor Limites às Crianças, dia 15, 10 horas da manhã, no auditório do Complexo Argos, o auditório da Biblioteca Municipal. Professor Nelson Futi.